essa apresentação, ela trata da segunda parte do ponto 4 do programa do CET da SBA e trata da fisiopatologia de algumas doenças do sistema cardiocirculatório, tratando especificamente da hipertensão arterial, da doença cardíaca isquêmica, da insuficiência vascular periférica, das doenças valvares, hipertensão pulmonar, insuficiência cardíaca, arritmias, pericardites e tamponamento cardíaco. Bem, a hipertensão arterial sistêmica é um problema de saúde pública e tem a causa de base não bem definida, né? Então, para se diagnosticar uma hipertensão arterial essencial, não existem doenças primárias identificadas em outros órgãos e ela causa diversos distúrbios fisiopatológicos secundários, dependente da sua intensidade e da sua duração. E não tem um modelo fisiopatológico completamente definido, mas as possíveis causas da hipertensão arterial essencial estão relacionadas a fatores genéticos, né? Especialmente alteração na expressão de genes que controlam o transporte e o balanço de íons, o estilo de vida, com consumo excessivo de sal e álcool, desbalanço no sistema renina-angiotensina-aldosterona ou um aumento na resistência periférica total relacionado com o aumento do tônus vascular secundário ao uso de cigarro ou drogas. Então, os diversos fatores de risco, como o antecedente familiar, o consumo excessivo de sal, o tabagismo, o sedentarismo, o estresse, a obesidade, o diabetes, o alcoolismo, a raça negra e a idade acima de 35 anos, são fatores assim, relacionados a essas possíveis causas genéticas do estilo de vida, desbalanço do sistema renina-angiotensina ou aumento de resistência vascular periférica total, que determinam a ocorrência de hipertensão arterial essencial, mas que não tem um modelo fisiopatológico completamente estabelecido. Mas existe uma relação entre a hipertensão essencial e a função renal, onde a diminuição do ritmo de filtração glomerular e alterações do sistema renina-angiotensina-aldosterona, além de alterações do sistema nervoso simpático, que leva a alteração de reabsorção de sódio e alterações do volume extracelular, associado à produção de mediadores que produzem vasoconstricção, determinam alterações no débito cardíaco e na resistência periférica total, com alteração da pressão arterial. Então, a hipertensão arterial essencial, dependendo da sua intensidade, da sua duração, ela está relacionada à lesão de órgãos-alvo. Então, a ocorrência de aterosclerose em vasos sanguíneos, retinopatia, doença cerebrovascular e de pequenos e grandes vasos sanguíneos cerebrais, nefrosclerose, mesmo insuficiência renal crônica, hipertrofia ventricular esquerda e principalmente de doença arterial coronariana. E nós sabemos que a doença arterial coronariana, a doença cardíaca isquêmica, é hoje uma das principais causas de morte no mundo ocidental. E a apresentação clínica assim, de uma dor precordial típica, né? Normalmente uma dor em aperto, com irradiação para braço esquerdo, ela é uma forma mais, é a forma clássica, né, da angina pectoris, mas a insuficiência cardíaca isquêmica, ela pode se apresentar de diversas formas, como morte súbita, uma isquemia miocárdica silenciosa, por exemplo, no diabetes, uma angina instável de repouso, uma angina com uma variante de espasmo, infarto agudo, infarto perioperatório, o espasmo de enxertos vasculares. Então, diversas formas de apresentação, sendo que nos interessa particularmente a angina pectoris clássica,
o infarto agudo do miocárdio e o infarto perioperatório que nós vamos tratar. Então, basicamente, na doença cardíaca isquêmica existe um desbalanço entre oferta e consumo de oxigênio e metabólitos, principalmente a glicose pelo miocárdio, né? Então, o sistema arterial coronariano, ele perde a capacidade de suprir adequadamente as necessidades de oxigênio e de metabólitos pelo miocárdio. E isso pode ocorrer por uma obstrução mecânica das coronárias, né? Na aterosclerose coronariana, a doença arterial coronária, ou ocorre uma obstrução funcional das coronárias, como no espasmo coronariano, no aumento exagerado do fluxo de oxigênio, por exemplo, quando tem obstruções coronárias limítrofes, e quando existe um conteúdo arterial de oxigênio insuficiente, ou em anemia, ou em hipóxias graves. Então, na doença arterial coronária relacionada à aterosclerose, existe um depósito de colesterol e alguns fatores podem levar à ruptura dessa placa, né? E com a lesão endotelial relacionada se forma um trombo ou um coágulo que obstrui a luz arterial. E a isquemia miocárdica perioperatória, muitas vezes, ela está relacionada com a lesão dessa placa de aterosclerose, a alteração endocárdica que leva a essa lesão. E a gente sabe que não depende apenas de um equilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio no período perioperatório. Porque no período perioperatório nós podemos, de algumas formas, controlar o consumo de oxigênio, né? Evitando a ocorrência de taquicardia, hipertensão, dor, estresse, febre, ou as alterações que levam à diminuição de oferta de oxigênio, como anemia, hipoxemia, hipotensão ou diminuição de débito. No entanto, existem vários outros fatores, como a liberação de mediadores inflamatórios, possibilidade de ocorrência de espasmo arterial, alterações de coagulação induzidas pela cirurgia, ativação plaquetária, liberação de mediadores e própria ruptura de placa que possa acontecer especialmente durante um procedimento vascular. Então, durante um procedimento cirúrgico, o trauma cirúrgico, a anestesia, analgesia, a intubação traqueal, a extubação, a ocorrência de dor, hipotermia, sangramento, anemia ou jejum, podem determinar aumento de resposta inflamatória com liberação de mediadores inflamatórios como TNF-alfa, interleucinas, alteração de coagulação, como aumento de fator 7, aumento da atividade plaquetária, aumento de estresse, né, com aumento do estresse coronariano, a ocorrência de hiperglicemia, secundários aí à liberação de catecolaminas e cortisol, ou mesmo uma diminuição de perfusão tecidual, com diminuição de oferta de oxigênio. E todos esses fatores podem determinar não só trombose coronária, como isquemia miocárdica, que são fatores importantes da isquemia perioperatória. E essa disfunção endotelial na aterogênese, então, ela pode ocorrer, ser um desencadeante aí da isquemia miocárdica, e ocorre uma alteração na reatividade vascular dependente de endotélio, que são comuns aí na aterosclerose e na hipercolesterolemia, né? Então, pode ser um efeito aí da LDL oxidada, uma produção insuficiente de fator relaxante, principalmente óxido nítrico, ou uma destruição acelerada de óxido nítrico, uma produção anormal de radicais livres derivados de oxigênio, uma perda de dilatação de vasos epicárdicos, né, dependente de fluxo durante o exercício, ou pode ser um fenômeno precoce, né? Então, quando o paciente tem hipercolesterolemia, essa disfunção endotelial ela pode ocorrer precocemente, mesmo em vasos sem sinais angiográficos de aterosclerose. Então, hipercolesterolemia pode produzir disfunção endotelial muito precocemente. E
quando existem agregados plaquetários, que é a principal fonte de serotonina, mas não apenas serotonina, existem outros estímulos, há uma mudança aí de função das células musculares lisas e células endoteliais, e a endotelina ela tem uma ação vasoconstrictora potente. Então, o espasmo coronário ele é um fator importante no desenvolvimento das síndromes isquêmicas do miocárdio. E esse espasmo ele pode ocorrer em segmentos arteriais previamente lesados por doença aterosclerótica ou mesmo em coronárias que angiograficamente parecem normais. E na isquemia miocárdica ocorre uma alteração aí no metabolismo energético com tendência a desvio, né, da glicólise para uma glicólise anaeróbica, tentando compensar a produção de ATP. Então, isso leva a uma exaustão de estoque de fosfoquinase e níveis pré-isquêmicos de ATP, quando níveis pré-isquêmicos de ATP não são mais sustentados pela glicólise anaeróbica, né? Então, se os níveis de ATP se mantêm acima de 60% dos níveis pré-isquêmicos, a célula miocárdica ela ainda pode ser viável, porque ela mantém as bombas iônicas da membrana e o equilíbrio da homeostase do cálcio. Então, nessa situação, assim, há um déficit energético, diminui a função celular, então a função contrátil do miocárdio está amplamente comprometida, porque não há energia suficiente para ser usada na contração muscular. Mas ela ainda é capaz de manter as bombas iônicas. Então é um período ainda em que existe isquemia, mas a célula é viável, não do ponto de vista contrátil, mas viável do ponto de vista das bombas iônicas. Numa outra fase de isquemia grave e necrose celular, então se mantém o déficit de oxigênio, aí a elevação dos níveis de ADP, há uma intensa decomposição de ATP e formação de H+, né, com acidose intracelular, acúmulo de lactato e a glicólise anaeróbica nessa fase ela diminui, né? E há uma isquemia grave com mecanismos inibitórios que superam o estímulo à glicólise anaeróbica. Então, nessa fase, se os níveis de ATP caem abaixo de 20% dos níveis pré-isquêmicos, ocorre uma perda de regulação iônica das membranas com edema e morte celular. E durante a isquemia miocárdica, quanto mais intensa, maior as alterações no metabolismo iônico. Então, de início, existe uma perda de potássio intracelular, que essa é a disfunção iônica mais precoce, né? Então, quando ocorre diminuição de ATP, há uma disfunção da bomba sódio-potássio ATPase dependente, uma abertura de canais de potássio presentes na membrana e perda de potássio intracelular, devido a um gradiente de concentração. Então, essa alteração do potássio, na permeabilidade de potássio, leva à redução do potencial de repouso da membrana celular, com alterações de segmento ST no eletrocardiograma. Isso é a gênese aí das arritmias ventriculares associadas à isquemia. Na sequência, as alterações do cálcio e do sódio intracelular se devem à disfunção também da bomba sódio-potássio ATPase, que leva a um aumento do sódio intracelular, com edema celular e tendência à rotura das membranas celulares. Quando há ativação da bomba de sódio e cálcio, há uma tentativa de diminuição do sódio intracelular com troca por cálcio e aumento do cálcio intracelular. Então, essa diminuição de ATP, ela também impede a retomada do cálcio pelo retículo sarcoplasmático, devido ao déficit energético, né? Então, isso leva a um aumento adicional do cálcio no citoplasma. Com isso,
ocorre um distúrbio no relaxamento da musculatura cardíaca, com disfunção diastólica, arritmias ventriculares e ativação de fosfolipases de membrana. Isso com aumento de produtos de degradação de fosfolípides. Esses fosfolípides têm propriedades detergentes, né, que levam à ruptura de membrana celular e aumento do influxo de cálcio para a célula. E é isso que determina a morte celular na isquemia miocárdica. Então, o infarto do miocárdio, ele se resume nessas alterações, né? Então, tem uma coronária com uma obstrução que leva a fenômenos locais, iniciais, secundários ao déficit energético. Se não há uma reperfusão precoce, isso caminha para uma lesão celular, até morte celular e liberação de enzimas, né, que vão para a circulação e que são marcadores da ocorrência de isquemia miocárdica. Então, quando se diz infarto, é uma alteração histológica irreversível e a célula está necrosada, e essa célula necrosada ela não gera potencial de ação, não produz vetores no eletrocardiograma, né? Ela não se despolariza e não se repolariza. Ela não se contrai, ela apenas conduz o estímulo e promove reações teciduais com liberação de mediadores de dor e também de proteínas celulares para o sangue. Então, são os marcadores de infarto, né? CKMB, troponinas e mioglobina. Então, isso contribui para o diagnóstico, onde existe a sintomatologia clínica, alterações no eletrocardiograma, alterações enzimáticas e alterações de contratilidade cardíaca, então com hipocinesia. Então, o diagnóstico de infarto tem uma história típica de dor precordial, isso não se aplica para a isquemia perioperatória, alterações eletrocardiográficas e elevação enzimática. Importante que o efeito da isquemia, ela depende da intensidade e da duração da lesão. Então, fenômenos isquêmicos iniciais podem ser reversíveis, alteração de função celular, mas não de necrose e morte celular, e com a extensão da lesão e com o aumento da duração dessa obstrução, essa lesão passa a ser irreversível, né? Então, depende do tempo de oclusão da coronária, da presença e importância funcional de uma circulação colateral e do nível de consumo de oxigênio pelo miocárdio, né? Tensão na parede miocárdica e da contratilidade. Então, no processo de uma obstrução coronariana, a isquemia ela pode ocorrer de forma branda, sem liberação de marcadores séricos, ou com liberação de marcadores séricos, né? Então, havendo áreas no miocárdio de isquemia, áreas de lesão e áreas já com necrose. Então, a alteração estrutural mais precoce, identificável como sinal de irreversibilidade isquêmica, é provavelmente o aumento da permeabilidade da membrana plasmática pelo surgimento de poros que são já identificáveis na microscopia eletrônica. E são por esses poros que são liberados as enzimas cardíacas que são marcadores da necrose miocárdica, né? CKMB e troponina. E pelo eletrocardiograma nós conseguimos fazer diagnóstico, né, da presença de isquemia miocárdica, não só em alterações recentes, como mesmo em casos que ocorreu já necrose e áreas de fibrose com infarto antigo, onde aparece a onda Q. As alterações de segmento ST e inversão de onda T são sinais de isquemia recente. 3 conceitos importantes relacionados à isquemia miocárdica são de reperfusão miocárdica, que é a única maneira de se tentar evitar uma necrose miocárdica. Então, existe um diagnóstico precoce de que ocorreu uma obstrução coronariana e se tenta uma reperfusão quando o período de isquemia é curto. Mas a reperfusão, ela pode, por si só, causar dano ao miocárdio, né? Então, os mecanismos de agressão
que envolve a formação abrupta de grandes quantidades de radicais livres derivados do oxigênio e a maior sobrecarga de cálcio no citoplasma das células cardíacas, pode ser um mecanismo extra de lesão. O segundo conceito é o conceito de stannard no miocárdio, né? Que é um miocárdio atordoado, né? Seria uma consequência das lesões de reperfusão. É uma normalidade de contração miocárdica que persiste por algum tempo depois de um episódio coronariano isquêmico agudo, a despeito da restauração do fluxo sanguíneo. Então, ocorre um distúrbio da função sistólica e diastólica. O grau de atordoamento do miocárdio é proporcional ao tempo de duração da isquemia e pode ser um atordoamento precoce, aí, que dura algumas horas, ou um atordoamento tardio, que pode até durar semanas para normalização da função ventricular. E um outro conceito é o conceito de miocárdio hibernante, né, que é uma disfunção contrátil, persistente em repouso e associado ao fluxo coronariano reduzido. Porém, existe viabilidade miocárdica. E essa disfunção, ela se reverte quando o fluxo coronariano é restabelecido. E esses conceitos de miocárdio stannard e miocárdio hibernante, eles implicam que nem toda disfunção ventricular em pacientes com doença arterial coronariana é necessariamente irreversível. Muitas delas podem ser reversíveis. E a aterosclerose, ela não apenas é uma causa importante para a ocorrência de isquemia miocárdica, como também para a ocorrência de isquemia vascular sistêmica e em vários órgãos, né? Uma delas é a insuficiência vascular periférica, com isquemia em artérias que suprem os membros inferiores. Quando ocorre de uma forma crônica, determinam mecanismos semelhantes ao que ocorre no infarto, ou também pode ocorrer em outros órgãos, como determinando isquemia mesentérica ou isquemia cerebral. Nas três situações, isquemia vascular sistêmica periférica, mesentérica ou cerebral, pode ocorrer casos crônicos, né? Então, a aterosclerose que progride e causa sinais insidiosos e algumas vezes com episódios agudos de isquemia, e quando ocorre a obstrução completa da artéria em qualquer um dos territórios, os fenômenos que ocorrem de isquemia, eles se assemelham em muitos aspectos ao que ocorre na isquemia miocárdica, considerando aí o tipo de tecido que é lesado. No caso da isquemia periférica, músculo, né? Na isquemia mesentérica, trato gastrointestinal, ou na isquemia cerebral, alterações de tecido nervoso. Em relação à isquemia vascular periférica, episódios agudos de isquemia muitas vezes podem estar relacionados não apenas à aterosclerose, mas à ocorrência de embolias, que podem ir os êmbolos para essa região ou para outros territórios, inclusive mesentéricos e cerebrais. Então, êmbolos relacionados a endocardites, corpos estranhos, presença de coágulos e trombos secundários a arritmias cardíacas, como fibrilação atrial. Então, nessa situação, pode ocorrer episódios agudos de obstrução desses territórios. Então, nessas situações, e também quando ocorre aterosclerose, a lesão endotelial precoce, que determina vasoespasmo na aterosclerose, pode também estar presente em qualquer um desses territórios e determinar quadros locais de isquemia. As doenças valvares, elas ocorrem quando as válvulas cardíacas, principalmente aórtica, mitral, pulmonar e tricúspide, não tem abertura e fechamento conforme o esperado
dentro da sua função no ciclo cardíaco. Então, as principais valvopatias são aquelas relacionadas à válvula aórtica e mitral, da aórtica, estenose aórtica, insuficiência aórtica, e da mitral, estenose mitral e a insuficiência mitral. Sendo que, muitas vezes, as valvopatias relacionadas à válvula pulmonar e à válvula tricúspide são secundárias às valvopatias aórticas e mitrais. Para o entendimento das alterações de função cardíaca que ocorrem nas valvopatias, é importante retomar o ciclo cardíaco do ponto de vista das curvas, pressão e volume do ventrículo esquerdo. Então, recordando, numa situação fisiológica normal, essa curva de pressão-volume do ventrículo esquerdo, o número 1 dessa curva representa o enchimento diastólico durante a diástole, antes que ocorra o início da contração isovolumétrica. Quando ocorre essa contração isovolumétrica e começa o aumento de pressão no interior do ventrículo esquerdo, a válvula mitral se fecha, e quando essa pressão no interior do ventrículo ultrapassa a pressão aórtica, ocorre abertura da válvula aórtica e se inicia a ejeção ventricular, determinando aí o volume sistólico. Quando a pressão no interior do ventrículo esquerdo começa a cair, porque se iniciou o relaxamento isovolumétrico, a pressão no interior do ventrículo ela fica menor que a pressão na aorta e se fecha a válvula aórtica, ocorre o relaxamento isovolumétrico, abre-se a válvula mitral e se reinicia a diástole ventricular. Então, as duas curvas, a curva da esquerda determina a contratilidade ventricular e a curva abaixo determina a curva de complacência ventricular. Então, com isso, nós podemos definir as alterações de disfunção sistólica, onde há alterações de contratilidade, ou alterações diastólicas, quando existe alteração de complacência ventricular. E nas cardiopatias valvares, essas alterações de função sistólica e diastólica, elas estão bastante presentes. Então, podemos comparar aqui no gráfico da esquerda uma situação de uma curva normal com o que ocorre na insuficiência aórtica, tanto aguda quanto crônica, e na estenose aórtica. Então, em relação à estenose aórtica e insuficiência aórtica, são cardiopatias importantes, onde, uma vez feito o diagnóstico, existe, se não tratado adequadamente, uma mortalidade bastante elevada ao longo dos anos. E na estenose aórtica, a gravidade dessa estenose, ela depende da diminuição, né, do diâmetro, da área valvar, e com o aumento da estenose, vai ocorrendo um aumento da pressão no interior do ventrículo esquerdo, ou seja, há uma obstrução à saída do sangue pela válvula aórtica, obstrução da saída do ventrículo esquerdo, e com isso há um aumento da pressão no interior do ventrículo esquerdo. Então, na fase de contração isovolumétrica, há uma elevação de pressão, que podemos ver no terceiro gráfico à direita. Então, o número 1 normal, o número 2, a curva de um paciente com estenose aórtica, onde o período de contração isovolumétrica, a pressão no interior do ventrículo, ela sobe muito acima daquela verificada na situação normal. E com isso ocorre um aumento da área dentro da curva, denotando um aumento do trabalho ventricular, ou seja,
esse aumento de gradiente, né, leva a um aumento do trabalho do ventrículo esquerdo, responsável aí pela hipertrofia do ventrículo esquerdo, vista na situação de estenose aórtica. Então, na estenose aórtica, no algoritmo do lado esquerdo, existe uma obstrução ao fluxo do ventrículo esquerdo, com aumento da pressão sistólica do ventrículo esquerdo, aumento da massa do ventrículo esquerdo e da disfunção ventricular esquerda. Com isso, na evolução, pode existir um aumento desse trabalho ventricular, uma hipertrofia, aumento da massa de ventrículo esquerdo, de início com diminuição de complacência de ventrículo esquerdo, de início sem alteração da contratilidade, mas depois com aumento da pressão diastólica final de ventrículo esquerdo e dependência da contração atrial para manter a pré-carga. Então, numa fase inicial, se mantém o volume sistólico, mas numa fase tardia já pode ocorrer fibrose, diminuição de contratilidade, dilatação de ventrículo esquerdo, regurgitação mitral, com diminuição de volume sistólico e falência cardíaca. E um outro aspecto importante é que essa grande hipertrofia e a limitação do fluxo coronariano, a limitação do fluxo para a aorta, são fatores determinantes para a ocorrência de isquemia coronariana no paciente que tem estenose aórtica. E em relação à insuficiência aórtica, o que ocorre é uma sobrecarga volêmica do ventrículo esquerdo, ou seja, a cada período diastólico, ao retorno, uma regurgitação de sangue para dentro do ventrículo esquerdo, e existe sempre um volume ocioso de sangue, né, que a cada ciclo cardíaco ele é mandado para a aorta e volta para dentro do ventrículo. Então, em situações de insuficiência aórtica crônica, ocorrem grandes aumentos de cavidade ventricular. Normalmente são as cardiopatias com maior aumento de cavidade ventricular devido a essa sobrecarga volêmica. Há um aumento do comprimento da fibra, né, um aumento do volume de ventrículo esquerdo, de início com manutenção da fração de ejeção. Há um aumento da velocidade de ejeção, né, com uma rápida diminuição da tensão da parede, mas num período tardio há um aumento da tensão da parede, aumento da massa, com um aumento da pressão de átrio esquerdo e diminuição da contratilidade do volume sistólico. Então, isso leva a uma alteração da curva de função do ventrículo esquerdo. E esse aumento de comprimento da fibra, essa dilatação ventricular, pode levar a uma regurgitação mitral secundária. Então, muitas vezes, a insuficiência mitral, ela tem uma insuficiência aórtica tem uma insuficiência mitral secundária associada e que, uma vez tratada a insuficiência aórtica, a insuficiência mitral pode ou não se corrigir sozinha. E, secundária a essa regurgitação mitral, pode ocorrer hipertensão pulmonar e disfunção de ventrículo direito. Então, um aspecto que é importante é em relação aos pacientes com valvopatia aórtica que se apresentam para a cirurgia, não cardíaca ou cardíaca. Então, um paciente com estenose aórtica é fundamental que haja um adequado ajuste da pré-carga, que tenha uma volemia adequada para encher um ventrículo que é não complacente, né, devido a esse grande aumento da pós-carga. Um ajuste da pós-carga, que deve ser mantida elevada, né? Uma adequada pressão diastólica para garantir uma perfusão coronariana. Daí uma contraindicação, muitas vezes, para realização de bloqueios, né, com grande vasodilatação
para esses pacientes, porque isso não garante a perfusão coronariana, porque o fluxo de ventrículo esquerdo para a aórtica é muito limitado. Deve ser mantida a contratilidade para manter esse fluxo e o ritmo deve ser mantido sinusal, evitando taquicardia e bradicardia. O ritmo sinusal ele é muito importante para que a precarga se mantenha, né? Então a contração atrial ela pode contribuir com até 40% da precarga do ventrículo esquerdo. E se ocorre taquicardia, ocorre aumento do gradiente transvalvar e ocorre isquemia por diminuição do tempo diastólico. Por outro lado, se esses pacientes fazem bradicardia, diminui o débito cardíaco porque o volume sistólico do paciente com estenose aórtica é fixo. Por outro lado, no paciente com insuficiência aórtica, a precarga ela deve ser mantida o suficiente para garantir um adequado retorno venoso. E o paciente se beneficia de uma diminuição da pós-carga, porque quando diminui a pós-carga na insuficiência aórtica, diminui a regurgitação. A contratilidade deve ser mantida e esses pacientes toleram um discreto aumento do débito cardíaco, porque isso aumenta o débito cardíaco e diminui o tamanho do ventrículo esquerdo. E o ritmo, ele geralmente não é criticamente importante como é na estenose aórtica. E quando um paciente com insuficiência aórtica é levado para a correção da insuficiência aórtica, normalmente tem que se avaliar depois a necessidade de tratamento da insuficiência mitral, que muitas vezes está associada. E se existe hipertensão pulmonar, isso tem que ser considerado. E muitas vezes existe disfunção ventricular direita, que tem que também ser considerado nessas situações. Em relação às valvopatias mitrais, estenose e insuficiência, na estenose mitral, as alterações elas dependem também da área valvar e do gradiente transvalvar. Então, a estenose mitral é uma valvopatia que normalmente protege a função do ventrículo esquerdo, porque ela protege o ventrículo esquerdo de sobrecargas volêmicas ou sobrecargas pressóricas. Muitas vezes, isso pode não aparecer em pacientes, por exemplo, que têm febre reumática e alterações de função ventricular esquerda, que não aparecem devido à estenose mitral. E no caso de uma correção de estenose, essa alteração de função muscular, ela vai aparecer depois da correção. Então, na estenose mitral, ocorre um aumento do gradiente valvar mitral, né, com aumento de pressão em átrio esquerdo e aumento do próprio átrio esquerdo. Esse aumento de átrio esquerdo predispõe à ocorrência de arritmia atrial, principalmente fibrilação atrial e ocorrência de tromboembolismo. Então, isso pode ser uma causa, por exemplo, de isquemia arterial periférica, isquemia mesentérica, isquemia cerebral, como nós vimos anteriormente. E também a estenose mitral, quando ocorre arritmia, fibrilação atrial, taquicardias supraventriculares, o que não é infrequente nessa valvopatia, por conta do aumento de átrio esquerdo, é um fator de descompensação, muitas vezes edema agudo de pulmão, em função desse aumento de átrio esquerdo. Então, a estenose mitral determina uma perda de sincronia atrioventricular, então aumento de fluxo venoso pulmonar, com aumento de gradiente valvar, diminuição da reserva de precarga, né, e aumento da pressão venosa pulmonar, então edema pulmonar, pode ocorrer falência cardíaca, disfunção de VD e VE, hipertensão pulmonar, aumento da dilatação do VD e muitas vezes insuficiência tricúspide associada e secundária à estenose mitral. A insuficiência mitral crônica, um exemplo é o que acontece na febre reumática, né, que leva
a uma hipertrofia excêntrica de VE, aumento de átrio esquerdo, mas essa insuficiência mitral ela pode ocorrer de forma aguda, por exemplo, secundário ao infarto agudo do miocárdio. E nessas situações, a disfunção de ventrículo direito ela pode ocorrer de uma forma mais aguda e ocorrer hipertensão pulmonar. Então, vemos aqui nos gráficos que muda a curva de complacência, né, na insuficiência mitral aguda, essa alteração de complacência, ela ocorre de uma forma mais importante, porque não há um tempo aí para adaptação. E para os pacientes que têm valvopatia mitral e são submetidos a procedimento cirúrgico, para a estenose mitral, a manutenção da pré-carga deve ser o suficiente para manter o gradiente e evitar ocorrência de edema agudo de pulmões. E a pós-carga deve ser ajustada para diminuir a pós-carga do ventrículo direito como possível. Muitas vezes, grandes alterações de pós-carga não são possíveis porque o débito cardíaco é fixo. E deve-se evitar hipercarbia, hipóxia e acidose, porque isso prejudicam o controle tênue que esses pacientes apresentam. E a contratilidade. Normalmente a contratilidade do VE é boa, porque o VE está preservado, mas o ventrículo direito pode necessitar de suporte. E a frequência cardíaca, ela é crítica, então deve-se evitar a taquicardia e se diminuir discretos ajustes de frequência cardíaca para garantir a manutenção de um gradiente de pressão. E a resposta ventricular deve ser controlada, né? Então o ritmo, às vezes se tem fibrilação atrial, no momento da indução anestésica, ele vai ser induzido com essa arritmia, se é uma fibrilação atrial crônica, mas a resposta ventricular tem que ser controlada, porque ele não suporta bem a taquicardia. Por outro lado, na insuficiência mitral, a pré-carga ela deve visar manter um balanço entre enchimento venoso e edema pulmonar. E em relação à pós-carga, ela deve ser diminuída para diminuir a regurgitação. E em relação à contratilidade, ela deve ser mantida, porque pode haver uma disfunção oculta. E a frequência cardíaca são pacientes que eles toleram bem um aumento de frequência cardíaca para melhorar o débito e diminuir o tamanho ventricular. Mas o ritmo não é crítico, como é na valvopatia mitral. Algumas vezes ele pode também estar em fibrilação atrial. E para os dois casos, tanto na estenose mitral quanto na insuficiência mitral, o ventrículo direito ele pode necessitar de manutenção de suporte devido à gravidade da hipertensão pulmonar. Então, as duas valvopatias podem cursar com hipertensão pulmonar e disfunção de ventrículo direito. E, quando é feita a correção da valvopatia, uma disfunção de ventrículo esquerdo ela pode ser desmascarada, né? Então, aparecer uma disfunção de VE após a correção da valvopatia, uma disfunção que já existia anteriormente, mas estava mascarada pela valvopatia. Na estenose mitral, porque o ventrículo recebe pouco sangue, na insuficiência mitral, porque havia uma válvula de escape via insuficiência mitral. Bem, as valvopatias, assim como o infarto do miocárdio, a própria hipertensão pulmonar que nós já discutimos, podem ser causas importantes de insuficiência cardíaca, que é uma situação em que o coração é incapaz de bombear sangue em quantidades suficientes às necessidades teciduais, ou ele até consegue fazer isso, mas apenas quando as pressões de enchimento são elevadas. Então, as principais causas, a aterosclerose, as miocardiopatias, a cardiopatia valvar, hipertensão
ou eventos agudos, né? Normalmente os fatores precipitantes, normalmente o paciente ele pode já ter uma disfunção ventricular, mas sem sinais e sintomas de insuficiência cardíaca, e alguns fatores precipitantes podem desencadear esses sintomas e sinais, como as infecções, anemia, tireotoxicose, gestação, arritmias, miocardites, hipertensão, infarto, embolia pulmonar, dentre outros fatores. Então, por exemplo, na hipertensão há uma sobrecarga de pressão. Na doença valvar, que nós discutimos, há uma sobrecarga de pressão e ou de volume, e no infarto do miocárdio há uma disfunção regional com sobrecarga de volume. Então essas situações, que são as principais causas de insuficiência cardíaca, levam a um aumento do trabalho cardíaco, a um aumento do estresse da parede, um alongamento das células e hipertrofia e ou dilatação do coração. Então, ocorre aumento de tamanho e massa cardíacos, um aumento de síntese de proteína, pode haver indução de um programa genético já fetal, né, com aumento de síntese proteica, a produção de proteínas anormais, produção até de desenvolvimento de vasculatura inadequada e ocorrência de fibrose local. Então, quando se define a disfunção cardíaca, ocorre uma insuficiência cardíaca congestiva, né, sistólica e ou diastólica, arritmias, e existe um processo de estimulação neurohumoral. Então, o nível crítico, né, de débito cardíaco, ele vai tentando compensar, né, o aumento de pressão com o aumento de débito, até que chega em situações em que não existe mais possibilidade de compensação. Então, antes da situação de descompensação, todos os mecanismos baseados aí na lei de Frankenstein, nos mecanismos neuroendócrinos, eles são ativados para compensar essa situação. Então, de uma situação normal, então do gráfico do lado direito, de um coração normal, né, que responde ao aumento da pressão atrial direita com aumento de débito cardíaco, quando há uma lesão cardíaca aguda, para o aumento de pressão não ocorre o correspondente aumento de pressão ventricular. Então, é o que ocorre, por exemplo, num infarto agudo de miocárdio, né, que há uma lesão funcional, a célula miocárdica está necrosada e o débito cardíaco cai. E há situações de, aí isso pode ser recuperado parcialmente com a estimulação miocárdica ou retenção de líquidos, recuperação miocárdica, reperfusão, tratamento do infarto do miocárdio. Então, há um ajuste, né, com desvio da curva aí de B para os pontos C e D, que denotam aí uma recuperação parcial da função do miocárdio. E essas alterações neuroendócrinas que ocorrem na insuficiência cardíaca e que são muito importantes na fisiopatologia dessa doença, são as alterações do tônus simpático, né, que leva a aumento de frequência, né, com estímulo da secreção de renina, alteração da regulação de receptores beta-adrenérgicos, que é importante na ICC, e em relação ao sistema renina, angiotensina, aldosterona, são liberados hormônios que são potentes vasoconstritores, né? Então há aumento de aldosterona, aumento de endotelina, o sistema renina-angiotensina age na remodelação ventricular e há um aumento da ação da ECA com degradação aí, que leva também, além de ser uma enzima conversora de angiotensina, a degradação aí leva à degradação de bradicinina, né? E a vasopressina não é
muito importante, mas está presente também como alteração neuroendócrina na ICC, leva a uma redução da supressão do centro vasomotor e aumento na secreção hipofisária de ADH. O peptídeo natriurético, que está relacionado com secreção de aldosterona, a vasodilatação e natriurese. As citocinas, né? Na ICC existe, especialmente na ICC grave, aumento de TNF-alfa, que altera o tônus vascular e diminui óxido nítrico, e a endotelina, que também diminui a produção de óxido nítrico. E o diagnóstico da insuficiência cardíaca, nesse diagnóstico podem predominar sinais e sintomas de ICC direita ou esquerda, dependendo da falência que está evidente. Então, esses critérios de Frankman, eles são bastante utilizados aí para o diagnóstico de ICC, né? Então, para o diagnóstico, ou ele tem um critério maior, pelo menos, e 2 menores. Então, isso para determinar o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Então, os sinais e sintomas mais frequentes são dispneia paroxística noturna, distensão de veias do pescoço, né, estertores pulmonares, cardiomegalia, edema pulmonar agudo ou presença de ritmo de galope, ou uma pressão venosa central acima de 16 centímetros de água ou um refluxo hepatojugular positivo. E como critérios menores, edema de membros inferiores, tosse noturna, dispneia de esforço, hepatomegalia, derrame pleural, capacidade vital reduzida ou taquicardia. Então, esses são sinais clássicos aí utilizados no diagnóstico de insuficiência cardíaca. E a pressão de enchimento ventricular e o volume sistólico, como vimos, eles se alteram aí durante uma insuficiência cardíaca e o ajuste dessas curvas é o que é utilizado para o tratamento, né? Então, na ICC podem predominar sintomas de baixo débito cardíaco ou mais sintomas congestivos, né? E o que é necessário, uma situação extrema seria a última curva abaixo, onde o paciente pode necessitar inclusive de um suporte mecânico ou mesmo de diurético, é representado pela letra D, para controlar os sintomas congestivos. Normalmente, em insuficiências cardíacas graves, a necessidade pode necessitar associações não só de diuréticos, vasodilatadores e drogas inotrópicas para o ajuste da função ventricular e tentativa de mudança, né, da posição da curva de função ventricular, a curva pressão-volume desse paciente para a esquerda com ajuste da contratilidade e da complacência ventricular. E as situações de emergência em insuficiência cardíaca são o edema agudo de pulmão, tá? Que é o extremo das complicações congestivas, choque cardiogênico e a ocorrência de arritmias. Em relação às arritmias cardíacas, que é um ponto para ser discutido dentro desse tópico do quarto ponto aí do CET, as arritmias cardíacas, elas podem ocorrer como complicação aí da insuficiência cardíaca que acabamos de discutir, mas também como complicação do infarto do miocárdio, de diversas outras situações. E importante nas arritmias é a identificação da arritmia. Então, partindo de um eletrocardiograma normal, como mostrado aí na figura superior, e partindo para o conjunto de arritmias mostrados na figura inferior, as perguntas que devem ser feitas são: se o complexo QRS tem uma aparência normal, se existe onda P antes de cada complexo QRS e qual é a relação entre a onda P e o complexo QRS. Então, a partir daí, deve-se identificar, existe arritmia, determinar o tipo de arritmia
E as causas, né? Estão distúrbios de automatismos, de condução, algumas vezes com alterações de reentrada, ou associação de distúrbios de automatismo e de condução. Então, os diversos tipos de arritmia são diagnosticados com base no eletrocardiograma. E o tratamento das arritmias, a opção por tratamento pode não existir em algumas situações. Então, se existe a opção por não tratamento, deve-se acompanhar a arritmia. E se existe a opção por tratar, as perguntas que devem ser feitas é se o paciente está instável ou estável, se a arritmia é ventricular ou supraventricular e se a função ventricular é deprimida ou preservada. No tratamento de arritmias, normalmente pode-se optar por um tratamento medicamentoso, normalmente se inicia assim, mas procedimentos não cirúrgicos podem ser feitos. A cardioversão pode, em algumas situações, como no flutter atrial, ser a primeira opção de tratamento. Pode-se optar por ablação por radiofrequência, um mês não cirúrgico, né, a crioablação. Dispositivos eletrônicos podem ser implantados, como marca-passos, cardioversor desfibrilador interno, ou mesmo, em algumas situações, procedimentos cirúrgicos para ablação de focos arritmogênicos. Os antiarrítmicos, eles são classificados conforme o efeito desses fármacos no potencial de ação das células contráteis ou das células automáticas. E os antiarrítmicos da fase 1, eles são bloqueadores de canal de sódio, então todos eles agirão deprimindo a fase 0. E o 1A, a classe da procainamida, 1B, classe que inclui principalmente a lidocaína, a difenilidantaína, e da classe 1C, que provocam uma depressão acentuada da fase 0, com retardo importante da condução, com discreto efeito na repolarização, temos a propafenona. A classe 2 são os fármacos bloqueadores beta-adrenérgicos, que podem agir não só nas células automáticas, como também nas células contráteis, via sistema nervoso simpático. E da classe 3 são os fármacos que prolongam a repolarização com o aumento do período refratário absoluto, o principal representante é a amiodarona. E da classe 4 são os fármacos bloqueadores dos canais de cálcio, principalmente o diltiazem. E existe uma classe miscelânea de antiarrítmicos, principalmente representados pela adenosina, digitálicos e também sulfato de magnésio. Então, o tratamento das arritmias é baseado no diagnóstico correto, na classificação se são arritmias ventriculares ou supraventriculares e da situação de estabilidade ou instabilidade do paciente. Então, lembrando que no tratamento das arritmias o oxigênio é fundamental, o paciente com hipoxemia ele tem um fator importante de arritmias. A cardioversão elétrica ou desfibrilação pode estar indicada em alguns tipos de arritmias, a desfibrilação, no caso da fibrilação ventricular. A epinefrina, a vasopressina e a atropina são fármacos não especificamente antiarrítmicos, mas que podem ser utilizados em diversas situações de arritmias, assim como os fármacos vasoativos, né, os inotrópicos vasoativos, dopamina e isoproterenol, utilizados principalmente em situações de bradiarritmias. E os antiarrítmicos mais utilizados são apresentados aqui com as doses mais rotineiramente utilizadas. A amiodarona, a lidocaína, o verapamil, esmolol, adenosina, sulfato de magnésio, procainamida, bretílio, propafenona e quinidina. Então, é fundamental o diagnóstico correto para indicação do fármaco antiarrítmico específico.
Em relação à hipertensão pulmonar, nós vimos anteriormente que as valvopatias, assim como a insuficiência cardíaca, podem ser causas importantes de ocorrência de hipertensão pulmonar. E é fundamental o conceito de que a hipertensão pulmonar leva a alterações de contratilidade do ventrículo direito, sobrecarga pressórica e sobrecarga volêmica. Então, diversas patologias podem levar à hipertensão pulmonar, além das valvopatias da insuficiência cardíaca, né? Então, cardiopatias congênitas, a própria sepsis, o paciente pós-transplante cardíaco, embolia pulmonar, as valvopatias, hipertensão, a ARDS, infarto de ventrículo direito, a cardiomiopatia de ventrículo direito. Então, normalmente a hipertensão pulmonar ocorre secundariamente a uma série de patologias ou ela pode ser um processo primário. Mas o que é básico em relação à hipertensão pulmonar é que junto com a hipertensão pulmonar sempre existe uma alteração funcional de ventrículo direito. E ela pode ser uma hipertensão pulmonar dinâmica ou, com o tempo, com a sobrecarga volêmica e pressórica, ela pode se tornar uma hipertensão pulmonar fixa com alteração funcional de parede de artérias, como é mostrado nessa figura. E a hipertensão pulmonar leva a alterações de função de ventrículo direito, como falamos, levando à insuficiência cardíaca. Então, a insuficiência cardíaca é uma causa de CC, mas a hipertensão pulmonar provoca também insuficiência cardíaca e leva a alterações de mecânica respiratória. Então, a hipertensão pulmonar secundária, seja a disfunção de VE, seja a cardiopatia congênita, pneumopatia, leva a uma disfunção ventricular direita com sobrecarga volêmica, diminuição de débito de ventrículo direito, aumento, né, do ventrículo direito, podendo causar inclusive insuficiência tricúspide e diminuição da complacência diastólica do ventrículo esquerdo, porque o aumento do VD leva a um desvio septal e com diminuição de complacência diastólica, e isso leva à diminuição de precarga de ventrículo esquerdo, com alteração de débito e alteração da pressão arterial. Além disso, o aumento da pressão de ventrículo direito faz com que haja uma diminuição do gradiente pressórico da coronária direita. Então, o ventrículo direito hipertrofiado e com a parede espessada, ele passa a se comportar como o ventrículo esquerdo, passando a depender muito da diástole para que ocorra a perfusão coronariana de ventrículo esquerdo. Isso leva à isquemia, a um estresse de ventrículo direito, aumento de consumo e disfunção ventricular adicional do ventrículo direito. E um outro aspecto importante é em relação ao efeito do fluxo sanguíneo sobre a mecânica respiratória. Então, a hipertensão pulmonar promove um aumento de volume minuto, diminuição de volume corrente, aumento de frequência respiratória, alteração de capacidade residual funcional, espaço morto, alteração da complacência, diminuição de complacência pulmonar com aumento de resistências de vias aéreas, e isso tudo propicia atelectasias e infecção respiratória. Então, essa figura mostra uma situação de ligadura de persistência de canal arterial, onde uma situação de hiperfluxo e hipertensão pulmonar foi corrigida cirurgicamente, mostrando uma melhora da complacência pulmonar após a interrupção desse fluxo excessivo para o território da circulação pulmonar. Um aspecto importante relacionado à hipertensão pulmonar são as crises de hipertensão pulmonar, que normalmente ocorrem em crianças portadoras de cardiopatia congênita na maioria das vezes. Então, são episódios agudos, né, de aumento de pressão de artéria pulmonar e de resistência vascular pulmonar. Normalmente, são crianças que já têm um hiperfluxo, mas onde a circulação pulmonar ela é normal, não ocorreu uma hipertensão pulmonar fixa ainda. Então, ocorre broncoespasmo, alteração de débito, queda de débito, hipoxemia e falência cardiovascular, muitas vezes seguido de parada cardíaca. Então, os fatores desencadeantes podem ser, por exemplo,
superficialização da anestesia, a intubação traqueal ou a própria aspiração traqueal. Então, em geral, são crianças que têm a vasculatura pulmonar normal, como, por exemplo, em situações de truncos, interrupção de arco aórtico, mas esses estímulos desencadeiam um processo de crise que pode ser uma causa de parada cardíaca. Bem, e por último, um aspecto a ser discutido dentro desse ponto de fisiopatologia do sistema cardiocirculatório são das pericardites e tamponamento cardíaco. Então, conforme mostra nas figuras à esquerda, o pericárdio ele tem uma camada externa, que é o pericárdio parietal, e uma camada interna, que é o pericárdio visceral. E entre os dois pericárdios, existe uma cavidade virtual, normalmente preenchida aí com líquido, por volta de 50 ml de líquido, e existe uma pressão dentro desse líquido, normalmente uma pressão intrapleural que vai de -3 a +3 milímetros de mercúrio, e esse pericárdio ele tem a propriedade de uma dilatação, né, aguda ou crônica. Né? E quando nós falamos nas pericardiopatias, diversas patologias podem estar relacionadas ao pericárdio. Então, derrames pericárdicos, o próprio tamponamento cardíaco, que é uma evolução do derrame pericárdico, o cisto pericárdico, pode ter a genesia do pericárdico, tumor de pericárdio e as próprias pericardites. Né? A pericardite aguda, normalmente é uma pericardite fibrinosa, com derrame seroso ou sanguinolento, e existe uma tríade clássica, né, que está relacionada com dor torácica, atrito à ausculta cardíaca e alteração de eletrocardiograma. E existe um infiltrado inflamatório com um aumento do líquido pericárdico, na maioria das vezes não suficiente para tamponamento cardíaco. Pericardite subaguda e a pericardite crônica, então são casos normalmente com evolução acima de 6 meses, pericardite adesiva, com derrame, pode ser constritiva, está relacionado com algumas doenças, pode ser uma evolução da pericardite aguda, mas pode estar relacionada aí inclusive com tuberculose, com outras doenças. Então, o derrame pericárdico e o tamponamento, então o tamponamento pode ser uma evolução do derrame pericárdico. As principais causas são neoplasias, normalmente metástases, a pericardite idiopática, que evolui com aumento do derrame pericárdico e tamponamento, a uremia e o sangramento ativo, seja secundário ao trauma ou em pós-operatório de cirurgias cardíacas, torácicas. E os fatores que determinam o tamponamento são normalmente a quantidade de líquido que se acumula nessa cavidade, a velocidade de acúmulo, quando essa velocidade é baixa, há tempo para que esse pericárdio se adapte a essa situação e muitas vezes há acúmulo de grandes quantidades de líquido que não seriam possíveis quando o acúmulo ocorre num curto período de tempo. Depende também, então, dessa distensibilidade das pressões intratorácica e intracardíaca e da volemia, né? Então, tamponamento de baixa pressão. Então, um paciente que não tem sinais de tamponamento, mas se ele fica hipovolêmico, ele apresenta esses sinais. Então, o tamponamento, então existe um derrame pericárdico que leva a uma diminuição da distensão diastólica, né? Principalmente do lado direito, com aumento das pressões do lado direito, diminuição do débito pulmonar e sistêmico. Então, o aumento das pressões direitas leva ao aumento da pressão venosa central e estase jugular, e se esse aumento das pressões direitas leva à diminuição da distensibilidade do ventrículo direito, isso leva à diminuição de débito pulmonar e sistêmico, com queda de PA e choque, né? E isso é o diagnóstico, né? Normalmente, sinais de tamponamento com estase jugular, sinais de choque, e o ecocardiograma que mostra uma restrição à distensão diastólica, né? Uma restrição diastólica
no ventrículo direito. E o derrame pericárdico é a situação onde pode-se identificar aí uma situação de pulso paradoxal, né? Que durante a inspiração ocorre diminuição de débito, diminuição da pressão e diminuição do pulso. Então, pulso paradoxal é um pulso que diminui durante a inspiração. Isso pode ser verificado em uma parte dos pacientes, mas ele também pode estar presente em outras situações. Então, pulso paradoxal não é patognomônico de tamponamento. Pode estar presente no infarto, no choque, até mesmo na doença pulmonar obstrutiva crônica. Obrigada.